Olá pessoal! Hoje nós vamos falar sobre Star Wars: O Império Contra-Ataca. Ele é o segundo filme da saga Star Wars e é dirigido por Irving Kershner, que substitui George Lucas, que dessa vez ele só fica com o papel de produtor, enquanto o roteiro é escrito por Lawrence Kasdan e Leif Brackett. Bom, nesse vídeo a gente vai explicar por que a gente acha que esse é um dos melhores filmes da saga, se não o melhor, e também nós vamos falar sobre alguns aspectos técnicos, como sobre a direção, o som, a câmera, a arte e o roteiro. Então, o filme começa com o Luke tendo destruído a Estrela da Morte no episódio anterior. Ele começa com um Luke já herói. Eles começam em Hoth, que é uma base, que eles estão escondidos do Império, e o Império está procurando por eles. Numa das sondas que o Império manda para achar eles, acaba achando o Luke, que estava fazendo uma ronda usual que ele faz pelo planeta. O Luke, ele acaba sendo... ele destrói o drone, ele é capturado por um monstro e depois ele é salvo pelo Han. Então a Aliança Rebelde foge, porque o Império descobriu onde eles estão. Só que o Luke, ele teve uma visão do fantasma do Obi-Wan Kenobi, que ele tinha que treinar com Yoda em Dagobah, que é um planeta muito pantanoso. Yoda era um antigo mestre do Obi-Wan. E ele seria o único capaz de treinar o Luke para poder ser o Jedi que ele nasceu para ser. Então o Luke vai pra Dagobah, treinado, enquanto o Chewbacca, o Han, a Leia e o C-3PO, eles fogem, só que acaba que a Millennium Falcon não consegue entrar na viagem da luz, na velocidade da luz, então começa uma perseguição do Império e a Millennium Falcon. Só que o filme ele consegue não ficar chato, porque quando sai da perseguição do Império e a Millennium Falcon e vai pro treino do Luke, tem uma evolução no treino do Luke. O Luke já melhorou em alguma coisa, e depois quando volta, ele já tá em um lugar diferente. Ou seja, basicamente o roteiro do filme ele consegue condensar muito bem os dois núcleos que ele tem em uma história só, fazendo com que a gente não perceba que o tempo está passando, sempre mantendo a gente ativo em contato com os personagens, o que é um ponto muito positivo. Então, o Han decide fugir para um planeta chamado Bespin, onde ele tem um antigo amigo que ele espera conseguir ficar lá para fugir do Império. Só que quando ele chega lá, acaba sendo uma armadilha. E o Luke, ele sente isso com a força e ele vai atrás dos amigos para ajudar eles. Bom, chegando lá, né, o Luke ele acaba se encontrando com o Darth Vader, que é o grande vilão de toda a saga do Star Wars. E no meio do filme a gente acaba tendo contato com mais um personagem que é o Imperador Palpatine, que ele até então era um personagem misterioso, que a gente não tinha muitas informações sobre ele, mas que por só uma cena que eles aparecem, a gente consegue perceber que o Vader tem um certo interesse em trazer o Luke pro lado negro da força. Sendo assim, quando eles chegam lá, eles acabam duelando numa luta de sabre de luz que é muito boa, numa cena muito bem feita, que nós vamos falar um pouquinho mais dela daqui a pouco. E no final o Darth Vader acaba fazendo uma grande revelação pro Luke, que nós não vamos revelar aqui, caso vocês ainda queiram ver o filme, né? E para poder concluir, a gente acha o roteiro desse filme um dos melhores pontos, porque a história ela é muito boa, ela consegue te manter entretido. O vilão do filme, que é o Darth Vader, que enquanto no primeiro filme ele não era tão popular assim, ele não era tão marcante, nesse filme ele se torna uma ameaça realmente muito, muito intensa, ainda mais quando a gente descobre da verdadeira identidade dele no final do filme. E uma das coisas muito boas é que esse filme ele é o segundo capítulo da jornada do herói, do Luke Skywalker. E ela consegue manter as mesmas características da jornada, que continua fluindo muito bem e vai ajudando a construir cada vez mais o personagem.
Não só ele, mas também outros personagens como a Leia, o Han, eles também acabam evoluindo bastante na história. E todas essas evoluções que esse filme causou no psicológico dos personagens vai ser muito importante para poder acompanhar os próximos filmes da série. A trilha sonora, composta por John Williams, consegue com maestria dar o tom da cena. A gente aqui não pode deixar de falar da Marcha Imperial, que é o tema do Darth Vader, que dá a ele um tom mais sombrio e imponente. E também a falta de trilha sonora é importante, porque na batalha final entre o Luke e o Vader, a falta de som ela serve para dar mais ênfase ao diálogo entre os dois e destacar a inspiração do Vader, que é a principal ameaça dele. A principal representação da ameaça dele, quer dizer. A fotografia do filme pode não ser uma das melhores, mas atua com eficácia ao mostrar a verdadeira dimensão do Super Star Destroyer, como exemplo. Ela também se destaca ao acompanhar o deslocamento das naves durante as batalhas de Hoth e a fuga da Millennium Falcon do Império. A relevância das cores é definida pelo que acontece nas cenas. Por exemplo, em Bespin, a maioria das cenas são bem claras. A paleta de cor é muito branca, muito amarelada. Mas quando uma presença sombria entra em cena, o Darth Vader, tudo fica mais escuro. Também vale a pena citar o Dagobah, que é o planeta onde o Yoda vive. E lá é meio um cinza, esverdeado para dar tanto um tom de pântano quanto um tom misterioso. Outra coisa que a gente também não pode deixar de falar é sobre a direção desse filme. Ela merece destaque, principalmente em relação à composição no geral do filme, principalmente o ambiente dos planetas, o que dá uma personalidade específica para cada um, como por exemplo Hoth, que é de neve, Dagobah, que é um pântano, Bespin, que é uma cidade nas nuvens. Também vale ressaltar que as naves e armamentos do Império e da Aliança Rebelde são muito bem feitos, o que justifica porque naves como a Millennium Falcon e o TIE Fighter e armas como sabres de luz se tornaram ícones da cultura pop. Outra coisa que eu também não posso deixar de falar é sobre o elenco desse filme, que é absurdamente estrelado e que manda muito bem e se destaca muito bem. Eles atuam muito e ajudam a contribuir ainda mais para a qualidade desses personagens. Bom, resumindo, Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca, é um excelente filme para quem gosta de ficção científica, uma boa aventura e personagens muito bem construídos. O roteiro desse filme é impecável, consegue condensar todas as histórias e ainda desenvolver bastante personagens. A trilha sonora é simplesmente inacreditável de tão marcante. E fora aspectos técnicos, como a direção, a fotografia e a câmera, que também são muito bons. Esse é um filme que quase não tem pontos negativos e não é à toa que ele é considerado um dos maiores clássicos da história do cinema. Espero que tenham gostado do nosso trabalho e até mais.